O meu nome é Tânia Nery e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais testemunhos como esse. E não esqueça de deixar o seu like. O meu nome é Tânia Nery e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais testemunhos como esse. E não esqueça de deixar o seu like. Eu pensei que servia a Deus, quando na verdade o Deus que me regia era o dinheiro. Fico imaginando quantas pessoas se curvam a esse Deus, sem saber que estão entregando dia após dia sua alma para Mamon. Bem, meu nome é David Morton. Nunca imaginei que um dia olharia no espelho e enxergaria um homem enganado por si mesmo. Eu cresci na igreja e desde pequeno aprendi que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu sabia os versículos de cor. Minha mãe me ensinou a fazer orações antes das refeições e nunca deixava de ir à igreja. Sabe, um dia um amigo me perguntou: você acha que se Jesus viesse hoje, agora, você seria salvo? E claro que eu respondi: com certeza seria salvo. Mas minha vida precisou virar do avesso para que eu entendesse que eu tinha um outro Deus que não era o meu Deus Salvador, era o dinheiro. E muitos cristãos, assim como eu, têm o dinheiro como seu Deus e nem sabem. Bem, eu sou um pai de família, tenho uma esposa linda e filhos perfeitos. Sempre observamos os valores cristãos, mas a verdade é que este mundo nos engana muito bem. Quando achamos que estamos fazendo certo, uma vacilada e você cai. Apesar de toda a minha conduta cristã, minha vida girava em torno do dinheiro. Eu dizia que trabalhava tanto e era para dar o melhor para minha família, mas no fundo era minha ganância falando. Eu gostava de ser admirado, de mostrar que havia conquistado algo. Eu gostava da segurança que a minha conta bancária me dava. Eu dizia que era tudo para a glória de Deus, mas o que eu vivi me mostrou que eu confiava mais no saldo do que em Deus. Quando ouvia alguém falar sobre depender de Deus para o sustento, eu concordava plenamente, mas dentro de mim eu pensava: se eu não fizer meu dinheiro, quem vai me dar? E assim eu seguia, com a minha Bíblia debaixo do braço e o meu coração longe de Deus. Eu orava, mas as minhas palavras eram vazias. Eu lia a Bíblia, mas eu não permitia que ela mudasse a minha vida. Eu cantava hinos, mas o meu coração não estava ali. Eu era um cristão de fachada e o pior, eu nem percebia. Foi só quando Deus me confrontou que eu vi quem realmente eu era. E a verdade me assustou. Hoje eu penso, será que o diabo pediu permissão para Deus para destruir minha vida? Bem, eu acho que não. Eu já havia deixado a porta aberta. Ele entrou sem pedir licença. Bem, vamos lá, vamos direto ao que interessa. Mostrar como Deus é misericordioso e como Ele permite certas situações para nos ensinar algumas lições. O inferno é real e eu estive lá, em espírito, mas eu estive, eu tenho certeza, e tudo começou com a minha descrença. O diabo quer que a gente ache que ele não existe e que o mal não existe e que o inferno não existe. Mas eu não sei o que vi então, porque era um lugar horroroso. Eu creio que quando duvidamos da existência dele,
nós deixamos Ele livre para agir na nossa vida. A própria Bíblia cita Ele diversas vezes. Entre as passagens mais fortes está: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Eu não acreditava que existia inferno, até que um dia fui diagnosticado com câncer cerebral sem cura. Os médicos me deram 6 meses de vida. E agora o que eu faço? Minha esposa, meus filhos, o que será deles? Fiz o tratamento, mas nada surtia efeito. Comecei a me desesperar, porque todo o dinheiro que eu tinha não foi capaz de pagar a minha cura. Eu estava perdendo tudo, até mesmo a esperança. Foi aí que eu decidi que eu não gastaria mais nem um centavo com médicos. Se eu ia morrer, que eu morresse da melhor forma possível. Peguei tudo o que restava. Planejei deixar uma boa pensão para minha esposa, para os meus filhos, e decidi viver meus últimos dias como eu sempre quis, sem preocupação com nada. Minha esposa implorou para que eu não desistisse. Chorava dizendo que Deus podia me curar. Mas eu já havia decidido. Eu não queria passar meus últimos dias em hospitais. O dinheiro que eu tanto lutei para juntar seria usado para o meu prazer. Se era para morrer, que fosse sorrindo. Minha esposa e meus filhos me acompanharam. Fomos para os melhores lugares. Ficamos nos melhores hotéis. Comemos as melhores comidas. Mas apesar de tudo, eu via que minha esposa nunca estava realmente presente. Enquanto eu tentava aproveitar cada momento, ela estava sempre ali, quieta, orando baixinho. E eu dizia: fique tranquila, não há mais jeito. Eu partirei daqui, mas vou para um lugar muito melhor. Eu realmente acreditava que eu estava agradando a Deus assim. Eu tinha certeza da minha salvação, ledo engano. Nos últimos momentos da minha vida, eu servia o dinheiro novamente. Eu não queria admitir, mas ele ainda era o meu Senhor. Eu achava que tinha entregado tudo a Deus, mas a verdade é que meu coração ainda estava preso ao que o dinheiro podia me proporcionar. Eu dizia confiar em Deus, mas quando chegou o momento de provar isso, eu confiava nas minhas próprias forças, ao que eu podia controlar. E foi nessa última viagem que algo aconteceu. Depois de um dia cansativo, paramos em um lugar deserto para descansar. Eu estava dentro do carro e um homem se aproximou. Ele olhou para o vidro do meu carro e ficou observando algo. Eu estranhei e perguntei se ele estava precisando de ajuda. Ele apontou para uma frase colada no vidro traseiro. Era um versículo que eu sempre carreguei comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele olhou para mim e disse: bonita essa frase, né? Eu sorri e respondi: sim. É um versículo que eu amo e carrego para a minha vida. Mas então ele me olhou nos olhos e perguntou: você lê a Bíblia? Eu, sem entender onde ele queria chegar, respondi: sim, leio. E ele continuou: então por que você não vive o que diz a palavra de Deus? Aquela pergunta me pegou de surpresa. Ele olhou para mim de um jeito estranho e disse com firmeza: você nunca serviu a Deus? Nunca serviu a Deus? Eu levei um susto, senti um peso sobre mim que eu nunca tinha sentido antes. Por um momento abaixei a cabeça, sem saber o que responder. Quando levantei os olhos e eu olhei ao redor, ele tinha sumido e não havia para onde ele poderia ter ido. Não havia carros por perto, nada. Ele simplesmente desapareceu. Meu coração acelerou. Um arrepio percorreu a minha espinha. Eu fiquei sem entender o que tinha acontecido. Naquela noite algo me incomodava. Eu não conseguia dormir. Peguei minha Bíblia e abri no versículo que estava no carro. Li diversas e diversas vezes: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
mas algo me dizia que Deus queria falar mais. Então fechei os olhos e disse: Senhor, se o Senhor quer me falar algo, fale agora. E abri minha Bíblia novamente. E estava lá, 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Meu coração disparou, não é possível, pensei. Fechei a Bíblia, respirei fundo e abri de novo. E lá estava, Hebreus 13:5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Minhas mãos começaram a tremer. Eu não queria acreditar no que estava acontecendo, mas para ter certeza, abri mais uma vez. E Josué 1:9. Fui eu que lhe ordenei: seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Foi ali que eu soube que Deus estava falando comigo. Eu senti um peso enorme no meu peito e comecei a chorar. Me ajoelhei ali mesmo e pedi perdão. Eu estava errado. Na verdade, quando eu pensei que estava curtindo a vida da melhor forma, estava sendo covarde. Eu me apavorei e queria me entregar à morte. E então, eu pensei nas passagens que falavam sobre o dinheiro e analisei a minha vida ali em apenas um minuto. Sim, eu descobri naquele momento que eu servia ao dinheiro. Eu tinha me enganado a vida toda, e então chamei minha esposa e meus filhos. Contei tudo o que tinha acontecido. Minha esposa chorou muito, me abraçou e disse: meu amor, há tempos eu venho pedindo para o Senhor falar com você. Eu não quero te perder. Você perdeu o sentido da vida, mas eu pedi para Ele te tocar e Jesus me atendeu. E ali eu me arrependi diante dos olhos dos meus filhos e de minha esposa. Pedi perdão a Deus e decidi que a partir dali nunca mais colocaria o dinheiro em primeiro lugar na minha vida. Nunca mais eu me preocuparia se teria mais dinheiro amanhã ou depois, porque exatamente naquele momento outra passagem da Bíblia veio como uma luz em minha mente. Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Bem, naquela noite eu dormi como um anjo pela primeira vez em muito tempo. Meu coração estava em paz, nenhuma preocupação, nenhum medo. Eu só sentia gratidão. Eu sabia que Deus tinha falado comigo. Eu sabia que Ele estava ali. Minha esposa dormiu segurando minha mão, algo que há muito tempo não acontecia. Meus filhos dormiam ao nosso lado. Eu adormeci sentindo o amor deles, sentindo o amor de Deus. Mas a paz não durou muito. Na manhã seguinte, antes mesmo que eu pudesse me levantar da cama, uma dor insuportável atravessou a minha cabeça. Foi como se meu crânio estivesse sendo esmagado por dentro. Minha visão escureceu, minha respiração falhou. E antes que eu pudesse pedir ajuda, senti meu corpo desabando no chão. Minha esposa gritou desesperada. Meus filhos choravam, mas eu não via direito. O mundo foi se apagando aos poucos. Eu senti, quando me colocaram na ambulância, eu ouvi os paramédicos falando algo sobre a minha pressão estar caindo rápido, mas a minha mente já estava longe. Fui levado às pressas para o hospital. Eles correram comigo pelos corredores brancos e frios. A última coisa que vi foram os rostos aflitos dos médicos e enfermeiros. Antes de tudo escurecer por completo, então aconteceu algo que eu jamais esquecerei. De repente, eu me vi fora do meu corpo. Estava ali parado, olhando para mim mesmo, deitado na mesa de cirurgia.
Os médicos tentaram me salvar, mas eu já não fazia parte daquele mundo. Meu corpo estava ali, mas a minha alma flutuava acima deles. Eu não senti medo, não senti dor, nem paz, e nem desespero. Apenas senti. Foi então que algo me puxou para cima, como se eu estivesse atravessando o teto do hospital. Eu subia cada vez mais alto. Era como se eu estivesse sendo levado para um lugar desconhecido, sem entender para onde. Mas o que veio a seguir foi o pior momento da minha existência. Num instante, eu estava flutuando, no outro, fui lançado para baixo com uma força indescritível. Eu caí violentamente em um lugar que jamais deveria existir. Pesado, sufocante, o cheiro de podridão e enxofre queimava minhas narinas. Olhei ao redor e tudo que vi foi escuridão. Um chão rachado, seco, queimado, um deserto sem fim. Mas não era um deserto comum, era algo terrível. No chão, espalhados por toda parte, eu vi corpos, pessoas deitadas, imóveis, como se estivessem enterradas. Mas em vez de terra, estavam cobertas de dinheiro, moedas, notas de dólares, ouro. Parecia que o dinheiro as sufocava, como se fosse a própria prisão delas. Foi então que o pior aconteceu. De repente, aquele dinheiro começou a pegar fogo, um fogo que não era comum. Ele consumia tudo, devorava tudo, e cada corpo queimava como se fosse feito de papel. E o cheiro era insuportável. O fogo parecia ganhar vida, como se estivesse me perseguindo. Eu tentei correr, mas as minhas pernas não se moviam. Eu gritava, mas a minha voz não saía. O desespero tomou conta de mim. Foi então que, no meio de todo aquele horror, uma luz surgiu. Uma luz branca brilhante. Abriu-se como um portal diante de mim. Uma voz, mais forte que qualquer outra que já ouvi, ecoou no ar. Vá e não peques mais. E num piscar de olhos, tudo desapareceu. Acordei, estava na sala de recuperação do hospital. Meu corpo ainda estava fraco, minha mente confusa. Eu não conseguia falar, apenas mexia os olhos. Mas a minha alma sabia. Eu sabia que aquilo foi real. Eu sabia onde estive. Eu sabia o que Deus havia me mostrado. Foi então que percebi que não estava sozinho. Ao meu lado, sentado em uma cadeira, havia um homem. Ele usava um jaleco branco impecável. Era jovem, bonito. Tinha um sorriso sereno e dentes muito brancos. Seu olhar transmitia uma paz que eu nunca havia sentido antes. Ele me olhou e disse calmamente: agora que você acordou, vou avisar sua esposa. Meu plantão aqui terminou. E saiu. Quando eu fui levado para o quarto, minha esposa veio correndo ao meu encontro. Me abraçou chorando. Eu tentava falar, mas a minha voz ainda não saía direito. Quando finalmente consegui, perguntei: onde está o médico que estava comigo na sala de recuperação? Ela me olhou confusa. Qual médico? O médico jovem, bonito, com um sorriso branco. Ele estava comigo. Disse que ia te chamar. Minha esposa olhou para os lados e chamou uma enfermeira. Qual médico estava com meu marido na recuperação? A enfermeira franziu a testa. O único médico que fez sua cirurgia foi o Dr. Thompson, um senhor de meia idade, negro. Nenhum outro médico entrou na sala depois da cirurgia. Não pode ser, eu insisti. Pedi para olhar as câmeras de segurança. E quando elas foram checadas, o que apareceu foi apenas eu, deitado, acordando assustado. Não havia ninguém sentado ao meu lado. Foi quando meu filho mais novo, que estava sentado na cama ao meu lado, olhou para mim e disse: papai, eu vi. Eu vi ele. Enquanto esperávamos para ver você, ele passou por nós. Ele sorriu
e acenou para mim. Eu vi ele, papai. Eu acredito em você. Minha esposa e a enfermeira se entreolharam e mais uma vez checaram as câmeras do corredor e lá estava meu filho acenando para o nada. Mas eu sabia quem ele era. A cirurgia foi um sucesso, algo que os médicos não esperavam. Para eles eu só tinha alguns meses de vida, mas Deus tinha outros planos. Os dias que seguiram foram diferentes. Eu não era mais o mesmo homem. Eu não me preocupava mais com a conta bancária, com os investimentos, com o futuro financeiro. Pela primeira vez, eu realmente descansei em Deus. Então algo aconteceu. Os médicos começaram a notar algo estranho nos exames. A doença estava diminuindo. Primeiro acharam que era um erro, fizeram novos exames. Depois disseram que era algo incomum, mas não impossível. Mas eu sabia, a cada mês que passava, a notícia ficava melhor. O tumor reduzia, os sintomas sumiam, minha força voltava. Até que um dia, o médico entrou na sala, segurando meus exames mais recentes. Ele olhou para mim, respirou fundo e disse: eu não sei como isso aconteceu, mas você está curado, curado. Aquela palavra ecoou dentro de mim. Eu fechei os olhos e chorei como nunca antes. Não de tristeza, mas de gratidão. Eu sabia que tinha recebido uma segunda chance. Eu sabia que Deus tinha me permitido voltar para contar o que vi, e por isso é que estou aqui falando com você. Se tem algo que eu preciso que você entenda, é isso. Não ame o dinheiro mais do que a Deus. Eu achei que era um bom cristão. Eu achava que estava seguro. Eu lia a Bíblia, eu orava, eu ia à igreja. Mas no fundo, lá no fundo do meu coração, eu amava o dinheiro. Eu confiava mais nele do que em Deus. E por isso, precisei pagar um preço alto demais. Não cometa o mesmo erro. O dinheiro serve a este mundo, mas a eternidade pertence ao Senhor. E o inferno é real. Você pode escolher ignorar isso agora. Pode continuar vivendo como se tivesse todo o tempo do mundo. Mas um dia, quando você menos esperar, seu tempo aqui vai acabar. E então, onde estará o seu coração? No dinheiro ou em Deus? Agora eu quero te pedir, se esta mensagem te tocou, quero te pedir, por favor, faça a sua parte e nos ajude a espalhar essa palavra. Mais pessoas precisam saber sobre esse ídolo que está arrastando almas para o inferno. Eu quase fui parar lá, mas eu me arrependi a tempo. Se gosta de testemunhos que mostram o poder de Deus, assista a nossa playlist de testemunhos. Que o Senhor te abençoe ricamente. Você que ouviu esse testemunho até aqui, se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e quer fazer isso agora, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Seja bem-vindo à família de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Shalom. Adonai.